Quero desejar uma boa noite a todos. Parabéns à igreja por mais um ano de atividades. Quero desejar que o Senhor continue abençoando a igreja até o dia que Ele há de voltar. Obrigado pelo privilégio que os irmãos me deu de vir aqui pela primeira vez nessa cidade e pela primeira vez aqui nesse lugar extraordinário. Gostei dessa ideia aqui. Hoje nós vamos continuar no Salmo de número 51. Nós vamos começar lendo no verso 3. Salmo de número 51 e o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. Amém. Ontem nós começamos a falar da consciência de Davi. Ele estava com a consciência adormecida e ele não tinha ainda atinado para a gravidade do seu pecado. E durante quase um ano, ele conviveu com isso. Nós lembramos da possibilidade de Davi ter intensificado o seu serviço religioso nesse período. Isso acontece com pessoas que talvez precisa esconder o seu pecado, e ele se envolve em atividades religiosas, mas isto não resolveu o problema de Davi. Isso não resolve o problema de ninguém.
Atividades religiosas não servem para compensar o pecado. Ontem nós lembramos também do poder da palavra. A mensagem de Natã, na direção do Espírito. E como o Espírito trabalha enquanto alguém prega, enquanto alguém ouve, enquanto alguém lê. A palavra de Deus é extraordinária. Lembramos também que esse salmo é diferente de todos os demais. Ele tem 19 versos. E ele tem 19 pedidos. O salmo foi apenas para confessar e pedir perdão. E pedir compaixão. E pedir misericórdia. Nós lembramos ontem que na lei existia sacrifícios que dava ao pecador o privilégio de ser perdoado, voltar para sua casa depois de oferecer um sacrifício. Mas para o pecado de Davi, não existia sacrifício. Era adultério, assassinato. Não existia sacrifício na lei que cobria esse tipo de pecado. Nós destacamos depois o desejo que Davi tinha que Deus esquecesse o seu pecado. Aqui Davi revela um grande conhecimento do Deus que ele servia. Ele sabia que Deus esquece. Todo crente deve ter certeza disso. Todos os nossos pecados foram perdoados. E nunca mais eles serão lembrados por Deus. Nunca mais. O Deus perdoador tem prazer em perdoar e esquecer. Nós pensamos também que ele desejava ser limpo. Limpo por dentro e por fora. Porque ele estava se sentindo imundo, leproso. E na verdade era assim. Mas nós lembramos da diferença que existe entre a cerimônia e a prática. A cerimônia só tem valor quando a coisa que ela representa é real. O batismo, por exemplo, ele tem valor para aquele que já é salvo, perdoado, morreu com Cristo, e agora figuradamente é sepultado e ressuscitado, para andar em novidade de vida. Isso só vale para aqueles que já pertencem ao Senhor. Os emblemas da ceia. Nós reunimos em torno da mesa e temos os emblemas que falam do Senhor Jesus. Prestamos adoração a Ele, a Deus, ao Senhor Jesus. Mas temos os emblemas para lembrança. E aprendemos que a maneira que nós lidamos com os emblemas, a maneira respeitosa que nós lidamos com os emblemas, representa a maneira respeitosa
que nós lidamos com o Senhor. Então, Davi sabia que toda cerimônia só tem valor se for acompanhada com a realidade. Então ele pedia para o Senhor o purificar, o lavar, e o desejo do seu íntimo era, de fato, esse. Jeremias disse no seu livro, no capítulo 2, 22, que Israel podia lavar com salitre. Isso quer dizer com soda. Israel podia lavar com potassa, um sabão poderosíssimo, mas a mancha, a mácula ia continuar, porque a cerimônia, ela só tem valor quando nós praticamos aquilo que nós estamos fazendo através de uma cerimônia. Jeremias voltou a dizer que nós temos que lavar o coração da malícia. E nós não podemos deixar hospedar maus pensamentos. Então, nesse caso, podemos orar e pedir ao Senhor para abençoar os nossos corações e as nossas mentes, mas em primeiro lugar ser vigilante para não hospedar os maus pensamentos na nossa mente e nem nos nossos corações. Hoje nós começamos a ler no verso 3. O verso 3 começa a dizer, ou começa a falar, que Davi estava lidando com o efeito do pecado na sua mente. Ele disse: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço o meu pecado, as minhas transgressões. Ele estava lidando, durante aquele período, com o seu pecado na mente. Quase um ano. Quase um ano. Se você quiser saber o que isso custou para Davi, é só ler lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, quando fala da morte de Davi com 70 anos. Desculpe a expressão, ele estava um caco. Não havia cobertor que pudesse aquecer aquele velho. Chamaram a moça mais bonita do reino para dormir com Davi, para ver se ele se aquecia. Ele tinha apenas 70 anos, mas ele conviveu com esse monstro chamado pecado quase um ano, e isso destruiu a sua saúde, acabou com a sua juventude. Ele fala de doenças nos ossos. E aqui ele disse: pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Quando a gente lê da experiência de Pedro, a gente aprende que Pedro lutou com o seu pecado, porque ele negou o Senhor, e ele lidou com aquele pecado alguns minutos talvez, ou algumas horas,
E aí, em um determinado tempo, ele caiu no pranto. Uma versão disse que ele desatou a chorar. Em poucas horas. A gente lê de Judas lidando com o seu pecado. E talvez com um dia, não sei precisar o tempo, Judas se entregou à forca. Nós lemos dos fariseus que tentava confundir o Senhor naquele julgamento de João 8, para mandar apedrejar aquela mulher. E o Senhor disse para eles assim: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E o texto diz que eles foram saindo um por um. Possivelmente não tinham matado ninguém, não tinham adulterado com ninguém, mas conviviam com o pecado na mente. E Davi conviveu com esse pecado na mente, quase um ano, dia e noite. O verso 8 disse assim, que os seus ossos foram esmagados. E o Salmo 32, ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por causa do meu gemido, dos meus gemidos sem contas. A mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim. Era um peso invisível. Era a mão de Deus. Ele sentia esse peso invisível. E ele disse: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. No Salmo 32, ele diz que o seu vigor se tornou como um deserto árido, como um caco de barro. Como nós falamos, a sua juventude desapareceu naquele ano. Quem viu Davi antes e quem voltou a ver só um ano depois, deve ter percebido a diferença do rei nesse ano que ele lutava com o seu pecado na mente, na consciência, dia e noite. Uma inquietação mental, uma angústia mental. É interessante que a nossa consciência é um tribunal portátil, que a gente leva aonde a gente vai. Então, em todos os lugares que Davi ia, ele estava levando aquele tribunal que o julgava e o condenava dia e noite. E eu gosto de crer que o pecado da pessoa que tem discernimento é pior do que o pecado da pessoa que tem menos discernimento. Eu me refiro pior para ele, para a pessoa. E por causa do conhecimento, do discernimento de Davi, ele estava ungido rei. O Espírito Santo estava sobre ele. O sofrimento daquele homem foi mais intenso do que se ele fosse um homem qualquer, um homem comum. E é interessante que quando ele escreve o Salmo de número 103, que ele vai começar a enumerar bênçãos,
Ele coloca em primeiro lugar a bênção do perdão. É Ele que perdoa e é Ele que sara. Viveu isso, aprendeu isso na prática, pediu perdão, foi perdoado e foi curado da sua iniquidade. É interessante como Tiago no Novo Testamento aconselha a confissão para ser curado. E é interessante o crescimento dos profissionais que trabalham nesta área hoje de lidar com as emoções das pessoas, com o sentimento das pessoas, com a mente das pessoas. Porque o mundo se aprofunda em uma crise onde as pessoas não confessam os seus pecados, ou não admite ser pecador, e que precisam do perdão de Deus. 1 Coríntios 11 diz, o apóstolo fala que o pecado traz doença, e morte, e fraqueza física e espiritual. E Davi conheceu isso na prática. Conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala aqui no verso 4 uma coisa interessante. Ele disse: pequei contra ti somente. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quando nós estudamos a respeito do pecado, a gente aprende que existe o pecado contra o próximo, existe o pecado contra os irmãos, existe o pecado contra a natureza, existe pecado de uma diversidade de maneiras. Mas Davi disse: pequei contra ti somente pequei. É porque, em primeiro lugar, todo tipo de pecado, primeiro, ele é contra Deus. Se eu peco contra o meu irmão, se eu peco contra o meu próximo, se eu peco contra a minha natureza, mas em primeiro lugar, esse pecado é contra Deus. E é interessante ver isso nas Escrituras. Um homem ou um rei chamado Abimeleque, naquele desvio de Abraão, que desceu a Gerar e combinou com Sara, lá nós vamos falar que você é minha irmã e eu sou seu irmão. Sara era muito vistosa, muito bonita, e Abraão tinha medo que alguém o matasse para ficar com a sua esposa. Mas aí, quando os príncipes daquele reino noticiou para o rei que tinha chegado lá no seu reino uma mulher extremamente bela, o rei mandou buscar. E o Senhor se manifesta àquele rei em sonho, dizendo: devolve a mulher, porque ela tem marido, porque senão vai te acontecer um grande mal em você e no seu reino. E o rei questionou. Mas
Porque, em primeiro lugar, o pecado é contra Deus. Abimeleque ia pecar contra Sara, contra Abraão, mas Deus se manifestou porque, em primeiro lugar, o pecado é contra Deus. José, lá no Egito, ele estava para cometer um pecado contra Potifar. Mas ele disse: como eu cometeria um grande pecado contra o meu Senhor? Porque, em primeiro lugar, o pecado é contra Deus. E Davi tinha esse discernimento. Ele tinha pecado contra Urias, contra Batseba, tinha pecado contra a sua família, contra o seu reino, mas, em primeiro lugar, o seu pecado é contra Deus. Em primeiro lugar, o meu pecado é contra Deus. Eu resolvo ele primeiro com Deus, e devo resolver imediatamente com a pessoa com quem ou a quem eu feri. Então, se pudéssemos ver exemplo dessa natureza, íamos aprender que, de fato, Davi tem razão. Pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Contra ti somente pequei. Podia ser traduzido: eu pequei na tua presença. Podia ser traduzido: eu pequei diante de ti. E Davi está sofrendo por causa do seu conhecimento, do seu discernimento, por causa da sua intimidade com Deus. E ele tinha pecado contra o seu Senhor. Interessante quando o crente pensa assim. Quando o crente pensa assim, ele não fica querendo esconder dos anciãos da igreja, dos colegas da igreja, das demais pessoas. Porque, em primeiro lugar, o seu pecado é contra Deus, contra a santidade de Deus. E quando nós pensamos assim, então é inútil esconder dos homens, esconder das pessoas, porque, em primeiro lugar, o nosso pecado é contra Deus. A Bíblia fala algumas coisas interessantes a respeito do pecado. A Bíblia entra muito em detalhe a respeito do pecado avisado. Ou seja, a pessoa, quando ela é avisada, o seu pecado se torna mais grave. Deus chama isso de atrevimento. A pessoa é ensinada, conhece as Escrituras, conhece os princípios divinos, a doutrina da igreja, mas mesmo assim ele não respeita. E Deus chama isso de atrevimento. Isso é pior para o que tem discernimento do que aquele que não tem. Samuel falou com Saul que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É uma coisa horrível. Mateus 18, o Senhor falou daquele pecado que podia ser resolvido entre duas pessoas. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele reconhecer, está resolvido. Mas se ele não atender, leva duas testemunhas. Se ele atender o conselho,
Então, resolve isso. E se ele não atender, leva isso para a igreja. Isso é para o governo da igreja. Dize-o à igreja, ali quer dizer, dize-o ao governo da igreja. E se ele não atender, considera-o como gentio e publicano, pecador quanto mais. Então o problema de Davi era esse: discernimento, conhecimento de Deus, e pecou na luz do seu discernimento. Aqui, nós já vamos encerrar, ele disse assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Aqui Davi foi diferente de Adão e Eva, e diferente de muitos de nós, que quando erramos, falamos: mas é o fulano que fez isso comigo, é o fulano que me fez errar. O Adão diz: foi a mulher que tu me deu. E a mulher diz: foi a serpente que me enganou. Mas aqui Davi disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi quer dizer assim: olha, o meu pecado não é dos outros, não. O meu pecado não é porque eu vi a Batseba em um lugar indevido, em uma hora indevida. Não. O meu pecado é porque eu nasci na iniquidade. O meu pecado é porque a origem, a natureza dos meus pais já estava contaminada. Ele quer dizer com isso, tudo começou ali no ventre. Seus pais tinham o verme, tinham o vírus. Isso foi passado para ele, a semente, a matriz era pecaminosa. Ele está dizendo: eu nasci em pecado, eu nasci contaminado. Porque o Adão, ele não foi simplesmente desapossado do Éden, mas ele foi também desapossado do seu estado de pureza, de inocência, de razão, de vontade, de caráter, de santidade. O problema é eu mesmo que sou pecador. Eu não vou lançar a culpa na Batseba. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele já entrou no mundo em um estado de corrupção, porque os nossos representantes, quando caíram, caímos com eles, e nos tornamos pecadores. Pecadores por natureza. E eu gosto de lembrar que nós não nos tornamos pecadores quando nós cometemos o primeiro pecado. Não. Nós cometemos o primeiro pecado é porque nós somos pecadores. E Davi assume isso. E outra coisa interessante que Davi assume é que Deus tem prazer na verdade, no íntimo. E ele diz que é sabedoria divina, quando eu confesso aqueles maus pensamentos, aqueles desejos que passam no meu coração, que se não for julgado aqui,
Um dia, diz a Bíblia, perante o tribunal, os segredos, os desígnios dos nossos corações serão levados à plena luz. E apesar de Deus não ter prazer no fracassado, no pecador, mas Ele tem prazer quando esse pecador fracassado chega humildemente perante Ele para dizer: eu pequei. Eu quero confessar para o Senhor que hoje passou na minha mente alguma coisa horrível. Passou no meu coração algum desejo horrível. E eu não quero deixar isso para o tribunal de Cristo. Eu quero pedir o perdão hoje. Temos que terminar. Mas eu quero terminar pensando na maneira que Davi vai colocando nome no pecado. Vocês perceberam que ele começou chamando de transgressão. Transgressão. E ele fala de transgressão porque ele pecou contra um mandamento escrito: não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. E ele chama o seu pecado de transgressão. Eu transgredi. Mas ele chama também o seu pecado de iniquidade, de pecado perverso. A parábola de Natã, que falou do rico que tinha centenas de ovelhas, mas chega o viajante e ele vai lá e toma a ovelhinha do pobre e sacrifica. Davi tinha mulheres e ele vai lá e toma a mulher de Urias e manda matar o soldado. Iniquidade, pecado perverso. Como botar fogo no mendigo dormindo na rua. Como desviar o dinheiro da merenda. Como desviar o dinheiro da saúde. Pecado perverso, iniquidade. Então ele chama o seu pecado de transgressão. Ele chama o seu pecado de iniquidade. Mas ele chama também o seu pecado de simplesmente pecado. Pecado. E pecado tem vários sentidos. Mas o que é mais patente, quando se trata do cristão, daquela pessoa que confia em Deus, pecado tem esse sentido de errar o alvo, perder a direção, viver aquém do esperado, viver abaixo da média. E isso mexe comigo. Eu nunca matei. E eu nunca adulterei. Mas muitas vezes percebo errar o alvo. Perder a direção, ou viver abaixo da média, isso também é pecado. E quantos de nós, se tivéssemos que ser honestos diante de Deus, não teria que dizer hoje: Senhor, eu estou vivendo abaixo da média. Eu não estou atingindo o objetivo, o alvo. Eu estou vivendo aquém do esperado pelo Senhor.
como crente, como salvo, como igreja. E aí pesa para o crente. Quando o Senhor falou com os crentes da igreja de Éfeso, Ele disse: eu tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Ele está dizendo com todas as letras: desanimar da fé, viver frio na vida cristã, passar um dia inteiro sem lembrar que o Senhor prometeu voltar, passar um mês inteiro sem assentar em volta da mesa, abandonar a comunhão da igreja, viver abaixo da média, errar o alvo, perder a direção, isso também é pecado. E Deus há de ter misericórdia de nós, que todos nós, todos os crentes, todos os salvos, devem questionar isso. Senhor, eu quero viver pelo menos na média. Eu tenho um livro chamado Vivendo Acima da Média. Tem histórias extraordinárias. E tem um livro chamado Vida Cristã Normal. E quando leio aquele livro, fico desejando ter uma vida cristã normal. Porque viver abaixo da média é anormal, é pecado. E Davi vai abrindo o coração diante de Deus. O meu pecado é transgressão. O meu pecado é iniquidade, é maldade, é pecado perverso. O meu pecado é viver abaixo da média, aquém do esperado, do desejado por Deus. Que hoje à noite possamos estar todos nós vivendo pelo menos na média esperada por Deus. Amém.